Seguindo aqui com mais um destaque internacional, o Papa Francisco disse nesse domingo que o mundo não pode fechar os olhos para pobres e imigrantes. Isso aconteceu, essa declaração dele aconteceu em que circunstância, Vini? Foi uma missa, Edgar, no Dia Mundial dos Pobres, e ele diz aí que os fiéis precisam ouvir aí a todos aqueles forçados a fugir de suas casas para um futuro incerto, né? Ele até fez uma crítica também à desigualdade aí de riqueza e também ao tratamento que vem sendo dado aos imigrantes, sem citar nenhum caso específico. É bom dizer, né? Foi uma declaração mais geral aí do Papa, mas dizendo que o mundo não deve ignorar aqueles abalados pelas ondas da vida. E depois ele também faz uma outra declaração dizendo que a injustiça é a raiz perversa da pobreza e que o clamor dos pobres diariamente se torna mais forte, mas é ouvido menos, abafado pelo barulho dos poucos ricos que crescem cada vez menos e mais ricos. Você falou que não fez especificamente nenhuma menção de país, mas isso se deu ali na esteira de um bloqueio de uma caravana da América Central chegando nos Estados Unidos, né? É uma mensagem que claro, fica aí. Indiretamente. Bom, quando se fala em ações humanitárias no mundo, a gente tem dados aí realmente alarmantes das pessoas que são obrigadas, cara, a sair dos seus lugares por conta de perseguições, por conta de guerra, por conta de condições inumanas, né, de vida ali, e buscam se fortalecer em outras culturas, em outros países, né? Como é que você enxergou essa frase do Papa Francisco? Eu acho que, compaixão e empatia são valores cristãos, né? Então é natural que ele se expresse nesse sentido, embora até por acreditar firmemente no princípio de autodeterminação dos povos, né? Eu não acho que a imigração ela seja um direito natural, né? Tem que haver aí, vamos dizer, uma negociação com o território e a nação já estabelecido. Tem alguns casos, por exemplo, eu acho que o Brasil tem sim responsabilidade na crise humanitária da Venezuela, mas é pela nossa ingerência política e o nosso estímulo à ditadura lá durante o governo petista. É um pouco bem diferente da situação, por exemplo, dos imigrantes que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos, mas é sempre duro a gente criticar aqueles pelos quais a gente nutre profundo respeito, né? Só que a segunda parte da fala do Papa, eu queria chamar a atenção, ele fala o seguinte: o clamor dos pobres diariamente se torna mais forte, mas é ouvido menos, abafado pelo barulho dos poucos ricos que crescem cada vez mais ricos, né? Então aqui é uma fala sobre uma suposta injustiça, né, de concentração de renda. É um fato, inclusive, observado por economistas teóricos, até do campo da esquerda, né, vamos citar aí o Piketty, que, de fato, o capital cresce mais rápido que a economia, né? Esse é um dos princípios de acúmulo de capital. A questão é que a economia não é um jogo de soma zero. Então, para o 1% mais rico, e aqui eu estou até lembrando do Bernie Sanders, né, um discurso um pouquinho nesse sentido. Quando 1% mais rico fica muito mais rico, geralmente todo mundo também fica um pouco mais rico. E aí, nesse sentido, é muito válido aí recomendar para um ouvinte da PAN o trabalho de um médico... De quem que é essa afirmação, essa fala, essa constatação? Não, isso... Quando 1% fica mais rico? É porque a economia ela cresce junto. A economia não é um jogo de soma zero. Você não precisa tirar daqui para colocar aqui. É por isso que, por exemplo, o PIB cresce. O raro é o PIB retrair, como foi no Brasil na maior recessão econômica, que foi durante o governo Dilma. Mas o normal é o seguinte: a economia cresceu, ela costuma crescer para todo mundo, né? Isso é o normal, é que o ritmo de acúmulo de capital é mais rápido, é maior do que o crescimento econômico, né? Eu recomendo para o ouvinte da PAN o trabalho de um médico estatístico sueco, se não me engano. Ele fez em parceria com a BBC, o nome dele é Hans Rosling. O que ele fez? Ele faz um gráfico, né? Ele analisa 200 países durante 200 anos, num gráfico que compara renda e saúde. E qual que é a conclusão dele, que eu acho que é espetacular, que vai um pouco na contramão disso que o Papa está falando? É que nunca se viveu tão bem na humanidade. Então, assim, só para trazer alguns números pro ouvinte, para não ficar uma coisa vaga, vamos pegar, sei lá, alguns índices. Alfabetização, nos últimos 100 anos. A gente evolui de 20%, 21% da população alfabetizada para 86%. Isso em 100 anos. Mortalidade infantil
no último quarto de século, 25 anos, caiu pela metade, né? Reduziu 53% as mortes de crianças entre 0 e 5 anos. No final dos anos 60, vou pegar um dado aqui do Brasil, né? A expectativa de vida era menor do que 60 anos. Hoje em dia ela já está em 76 e tem um dado curioso que é a expectativa de sobrevida. Aqui no Brasil, quem chega a 65 anos, em média, vive mais 18, então vai até os 83. E falando sobre pobreza, que foi o ponto que o Papa abordou, né, que ele chama atenção para a pobreza, mas o fato é que, hoje em dia, 1 em cada 10 pessoas vive em pobreza extrema. Em 1990, esse número era 3 vezes maior, era 4 em 10 pessoas. Então, 40% da população era miserável, vivia com menos de $1,90. Então, assim, a gente tem mais acesso à tecnologia, tudo está mais barato. O que eu vejo é um mundo saindo da pobreza, ganhando em saúde e, óbvio, como que isso foi feito? Isso foi feito com mais liberdade econômica e mais acesso à tecnologia, não foi feito com o socialismo, até porque a única coisa abundante no socialismo é a escassez. Né? Vamos pôr aqui para discutir. Você falando assim, tem um dado que está nessa própria matéria que está junto da fala do Papa nessa missa de domingo, ao qual a gente está se referindo aqui na matéria, que é o Oxfam, que é uma conferência internacional que atua em mais de 90 países com base em Oxford. Ela diz aqui o seguinte, nessa mesma matéria, né, que um relatório dessa confederação, a Oxfam, de que 3,7 bilhões de pessoas, ou seja, metade e próximo da metade da população global, não viram aumento em sua renda, enquanto que 82% da riqueza gerada só no ano passado foi para o 1% mais rico da população global. A pergunta que eu faço aqui como provocação para vocês discutirem é a seguinte: será que numa situação como essa, detectada por essa confederação que atua em mais de 90 países, com essa configuração, a gente vai chegar num nível de justiça ao que o Papa se refere, de oportunidade para todos? Quer dizer, será que isso realmente significa esse cenário que você coloca para a gente, dando dados aí, Caio, de que o mundo está realmente melhor, né? Que as coisas realmente estão melhores? A gente pode ficar otimista? Eu não sei, eu fico questionando. Também, Edgar. Até porque a felicidade, ela nunca tá no mesmo lugar que a gente, né? A gente sempre coloca ela fora. Mas é que às vezes a felicidade é um prato de comida, Caio. Nesse caso, quando o Papa está falando de compaixão e está falando de concentração de renda, no final das contas, o que ele está dizendo é que tem muita gente que precisa ter comida na barriga. Eu discordo do tom alarmista olhando os números macros, né? Então, por exemplo, esse dado da Oxfam é interessante também, né? Falou que 3,7 bilhões de pessoas não viram aumento nas suas rendas, mas viram diminuição, e de repente a renda não aumentou, mas e o acesso a produtos, né? E os critérios de paridade de poder de compra, quanto de tecnologia, o preço que a gente pagava, sei lá, num mouse nos anos 80, você compra um smartphone hoje em dia. Mas, Caio, essa é a realidade. Será que o cara que tá faminto tá pensando num mouse? Não, mas eu acabei de dar o dado da extrema pobreza. Sim. A gente falando de 1990 para cá, a gente salta de 40% da população miserável para 10% da população miserável. É óbvio que o viés é positivo, o que não quer dizer que exista, sim, concentração de renda, o que não quer dizer que exista muita injustiça pelo mundo, não é isso. Eu só estou querendo dar uma balanceada no tom, porque às vezes a gente já vive numa era de tanta ansiedade, de tanta depressão, de tanta dor existencial, e a gente tende a achar que está tudo perdido, quando na verdade a gente vive melhor hoje do que qualquer rei. Vamos parar para pensar. Vamos parar para pensar nas palavras do Papa, que basicamente... Média, né? Vamos parar para pensar nas palavras do Papa, que basicamente pede compaixão e empatia. Eu acho que a gente não pode fechar os olhos para problemas que são tão graves, por mais que a renda esteja muito concentrada no 1%, ou que a classe média tenha ascendido e esteja feliz com o seu smartphone. Ainda tem muita gente passando fome no país, no mundo. Ainda tem muita gente que está querendo imigrar em busca de outras oportunidades. E
beleza, que nações são soberanas sobre suas fronteiras e etc, mas está todo mundo no mesmo mundo. E arriscando as próprias vidas também. Exatamente. Quer dizer, a motivação ela é muito clara também, né? Além da fome, tem na Síria, né? Que as pessoas fogem da guerra, né? Fogem do medo de morrer também, sim, né? Então a gente tem que ter um pouco de eu concordo com o Papa, tem que ter um pouco de compaixão por essas pessoas mesmo. Felicidade é prato de comida e saúde.